beleza? Tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio voltando com um pouco dos materiais de League of Legends e hoje iremos falar um pouco sobre a Nami no Abismo. É um quadrinho bem interessante, no caso tem 98 páginas, então eu não vou ler com vocês, eu apenas vou trazer alguns comentários interessantes de acordo com algumas páginas que forem aparecendo. Obviamente, vamos conversar um pouco sobre a plot, sobre o arco de personagem, sobre um pouco de world building, um pouco de linguagem, literatura, algumas histórias interessantes que a gente vai abordando aqui e ali, e obviamente trazendo algum pouco mais também sobre semiótica, sobre arte e alguns outros elementos interessantes que a gente for encontrando. Então, no caso aqui, se você quer ler, obviamente já vou deixar aqui o link na descrição para vocês irem lá dar uma olhada e ler e tirar suas próprias conclusões. E no caso aqui, a gente apenas vai dar uma discutida sobre alguns elementos que vão aparecendo aqui nas páginas de Nami no Abismo. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante é aqui a capa, onde vocês percebem que tem diversos elementos interessantes, como, por exemplo, a questão do roxo e abismo. O próprio nome abismo e o Nami no Abismo, que ele é muito claro, que ele é muito forte, referenciando também algumas coisas que vão surgir num futuro dentro dessa história. Já que a Nami está indo para o abismo, no caso, descendo as profundezas do mar, com a ideia de pegar alguma coisa que brilha, então ter esse nome com essa cor, essa iluminação, já faz uma menção ao conflito, ou no caso, o ponto de conflito. Para a galera que não sabe o que é ponto de conflito, é o elemento da sua história onde o protagonista e o antagonista lutam em busca desse mesmo objetivo, podendo ser um objetivo real ou um objetivo abstrato. No caso, por exemplo, no Senhor dos Anéis, o anel é o ponto de conflito, onde a galera do bem quer destruir, a galera do mal quer tê-lo para dominar o mundo. No caso, por exemplo, coisa abstrata, como por exemplo um conceito. Eu quero ser o melhor do mundo. Só pode ter um melhor do mundo. Então, se o antagonista e o protagonista querem ser o melhor do mundo, no caso, ser o melhor do mundo, o título de melhor do mundo se torna o ponto de conflito. Então, no caso aqui, essa iluminação do nome traz essa proposta de ponto de conflito. É interessante porque você vai vendo logo aqui nessa primeira página essa mudança, no caso, esse início. A gente vê um cor mais azul, mais aberto, esse azul muito mais claro, representando, obviamente, a superfície. Você já percebe que tem esses peixes mais tendenciando ao branco, essa força que leva a para baixo. No caso que é interessante aqui é que você já percebe um pouco da ideia da regra dos terços, onde você divide a tela em três partes, formando 9, onde a Nami está deslocada mais para a esquerda, porém num ponto mais central. Então você percebe que a construção de um quadrinho também tem tudo a ver com a disposição dos elementos de imagem. Uma ilustração, algo que a gente já conversou um pouquinho com o Ig e algo que nós vamos falar com o Reat já na semana que vem, você percebe que existe sim uma ideia sobre construção, conceito, arte e todas as conversas. Então acho bem legal que, no caso aqui, nós temos uma típica jornada do herói, onde existe diversos elementos que você percebe. Tanto o chamado para a aventura, o desafio, a volta com o Elixir, tem diversos elementos que você percebe que existe aqui uma jornada do herói. E o legal é que você vai percebendo a transição de cores, começando com um azul muito aberto, que vai escurecendo ao ponto que vai chegando na parte mais abissal, e esse abissal vai aos poucos se transformando em um roxo, referenciando, no caso que em League of Legends, roxo significa vazio, então já traz essa ideia de que o abissal, o vazio, possui uma relação direta, trazendo todos esses elementos. Então é legal que quando você vai ler um quadrinho, não apenas a história é importante, mas sim toda a construção colorífica ou a construção de posicionamento, a construção do layout da página, tudo isso é interessante e conta uma história. E aqui você percebe que essa história vai ser iniciada começando de uma forma central, na altura dos seus olhos, como algo principal, e à esquerda, considerando que nós somos ocidentais, e ocidental lê da esquerda
para a direita. Então você percebe que quando a gente tem um elemento que está à esquerda, a gente mostra uma primeira importância, porque o nosso cérebro está acostumado a começar pela esquerda. E como está central como ponto importante, você percebe que, apesar de tudo, o elemento mais importante dessa imagem é essa pequena Namizinha que está prestes a começar a sua jornada do herói. O legal, eu sei que no caso eu posso ir em página por página, eu vou dar alguns fast forwards aí pra gente falar um pouco sobre as páginas mais pra frente. Só que é interessante que, lembra que eu falei pra você sobre a jornada do herói? Então, tem muito aqui. Eu nunca tive medo do escuro, mas tenho medo das criaturas que vivem na escuridão. Uma coisa que é bem interessante quando a gente fala principalmente de fobias é que algumas fobias a gente traz como fobia é o medo irracional de alguma coisa. Você não tem medo do escuro. Você tem medo das coisas que tem no escuro. No caso, você não tem medo do escuro pelo escuro propriamente dito, mas sim criaturas que podem ter, pessoas que podem estar, elementos perigosos, no caso, aranhas, cobras, pessoas armadas, armadilhas, pregos para cima, facas caídas no chão. Então, é interessante aqui porque mostra que esse medo que a Nami tem não é do escuro, mas sim das criaturas que estão lá, como toda e qualquer fobia de escuro que nós temos. Porém, essa autopercepção é muito interessante, principalmente quando a gente fala de jornada do herói. Porque a jornada do herói ele tem como principal objetivo a transformação interna. É uma inteligência intrapessoal. Algo que nós iremos discutir futuramente quando falarmos sobre inteligência interpessoal, intrapessoal dentro do canal falando um pouco como construir personagens e histórias usando essa inteligência. E aqui já é o ponto, já trazendo spoiler para vocês, que conversar consigo mesmo dentro do início de uma jornada, ou no caso dentro do MICE, que é o MICE C de caráter, você percebe essa construção. E a ideia é que você vê que ao quadrinho, você vê que a cabeça dela está, no caso, apesar da imagem estar embaixo, ela está dando uma visão superior, ela mostra que eu tenho medo das criaturas que vivem na escuridão. Porém, esse medo talvez seja levemente irracional, porque eu me encontro olhando para baixo, numa visão superior muito mais soberba, e trazendo elementos que a gente constrói em cima dessa observação mais soberba. Eu prometo que eu vou ser o mais rápido possível, mas olha que elemento interessante. Ela abre os braços, segurando o cajado, ela abre os braços antes de começar. Esse elemento é interessante porque uma coisa que a gente traz muito forte dentro da criação é a semiótica. Quando nós imaginamos alguém de braços abertos nessa formação de T, ou no caso, essa formação de cruz, a primeira coisa que vem na cabeça de grande parte da população é Jesus como o Salvador. Então aqui você percebe que essa construção já traz essa ideia de eu serei a salvadora, mesmo que não tenha dito nada. Não tem nenhuma balão de fala, não tem nenhum balão de pensamento. A única coisa que nós temos é uma Nami de braços abertos, com uma representação que pode ser uma de Cristo, considerando que ela vai enfrentar a escuridão, da mesma forma que Jesus trouxe essa ideia de enfrentar os males, enfrentar os maus, e com isso se percebe que, além disso, no contorno do corpo dela está um elemento de branco, trazendo essa ideia de luz, onde a luz reflete dela. Então, olha que interessante, não existe fala nenhuma, não existe construção nenhuma, apenas o simbolismo da posição e o posicionamento geral do personagem dentro do quadrinho. O legal aqui, já nessa ideia, nessa discussão, nesse quadrinho, é aquela profundidade que a gente traz de dentro do yin existe o yang, dentro do yang existe yin. Ou seja, dentro da luz existe as trevas e dentro das trevas existe a luz. Não existe uma pessoa que ela é 100% boa, existe um elemento que traz esse equilíbrio e não existe nada 100% mal, porque existe o equilíbrio da luz. E essa discussão é bem interessante porque isso reflete um amadurecimento de personagem. E nisso você vê que aqui está começando a ser construído um arco aristotélico, onde ela começa a jornada e mesmo que ela esteja descendo, no caso fisicamente indo para o fundo, o arco de personagem dela é ascendente. Então você cria esse contraste
no caso conceitual, onde ela está afundando, porém o crescimento dela moral, o crescimento dela como personagem aumenta, porque ela vai se aprofundando, vai descendo na região mais abissal, porém você percebe essa modificação, no caso, pelo menos, a sua modificação de pensamento. Porque antes ela estava dizendo, eu tenho medo do escuro, no caso não o medo escuro, mas sim das criaturas que estão lá, mas descendo na região abissal, encontro uma criatura que brilha e percebo que mesmo na escuridão existe a luz. Então começa a ter essa discussão e tudo mais. Uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre arco de personagem é que não é necessariamente falando de que caso você tenha uma perda, é uma curva para baixo. Não. Quando a gente fala de arco de personagem, existem as ascendências que vão se somando coisas, mesmo que tenha algumas pequenas perdas, não quer dizer que você teve uma caída, vai acumulando coisas e quando você está no ápice, a próxima situação quebra o seu ápice. Aí você tem a curva aristotélica. Então aqui ela ainda está na ascendência, tendo essa discussão de ver como que a vida é a partir disso. E o legal é que, no caso, você pode ter um rebate de cena e sequência, dependendo da discussão que você acha que é interessante. Porque aqui mostra que alguns iluminam o espaço à sua volta, para poder enxergar onde vão. Aí aqui começa a criar um foreshadowing, porque você percebe que aqui nós estamos numa região abissal. E pelo conhecimento comum, nós podemos imaginar que tipo de bolinha aquilo pode ser, porque conhecemos alguns peixes que têm isso. Para a galera que viu Procurando Nemo, isso até fica mais fácil a interpretação. Então você cria já esse elemento onde, na quadrinha anterior, mostra esse fator de aproximação de personagem, que no caso aqui existe essa ideia e já começa a criar esse possível, no caso, essa possível sementinha, porque você já começa a prever dentro de um gatilho de antecipação o que pode acontecer, porque você sabe o que vai acontecer, mesmo que não foi falado ainda, porque você sabe muito bem o que aquela luz significa. Onde a própria discussão diz, mas na escuridão a luz é mais do que um mero caminho, é uma isca, trazendo toda essa ideia e o peixão comendo o peixinho. Então a ideia aqui é não apenas mostrar os perigos, mas sim essa discussão interna que a Nami está tendo junto conosco, dentro do mundo, nós, os leitores, que trazem essa discussão e essa conversa do fato de que aqui nós vamos construir um arco de introspecção. Enquanto ela vai discutindo, a gente vai compartilhando com ela todos esses fatores. Olha o que é interessante aqui. Primeiramente, aqui ó, o azul que foi escurecendo. Apesar da luz, existe um movimento de descendência, onde vai esse azul aos poucos se tornando algo rocheado, até que a gente começa a ter esse primeiro rocheado. Então você percebe que a transição do abissal para o vazio se encontra muito mais ponderativo de acordo com a transição da própria descendência. E você percebe que ali nós tivemos um peixe pequeno sendo comido por um peixe maior a partir de uma isca. Já aqui nós temos um peixe maior comendo um peixe menor, no caso a Nami, como forma de cena espelho. É muito legal essa brincadeira de cena espelho, por quê? No caso, a gente teve uma antecipação do acontecimento e agora vai acontecer a mesmíssima coisa. Ou pelo menos a proposta. Ah, mas Rafa, o peixe grande, no caso aqui, não trouxe a Nami como uma isca trazendo uma iluminação. Mas da mesma forma que o peixe se perdeu nos pensamentos dizendo, nossa, que luzinha bonita, eu vou ali me aproximar dela. No caso, a Nami se perdeu nos pensamentos dela e o peixão se aproveitou dessa perda. Então, mesmo que não seja literal a cena espelho, a forma como você constrói essa aliteração, onde você reforça o elemento em cima, dizendo o ponto é, você pega no ponto de pensamento.
E assim acontece. Com isso, vai gerando tudo onde puxa isso para cá. Então é legal que as cenas espelhos acontecem não apenas na construção do elemento direto, mas sim também do elemento abstrato por detrás dessa discussão. E o legal é que nós temos a primeira queda, onde existe essa descida dela, e você vê que se percebe. Às vezes parece que o oceano tem um senso de humor macabro. Porque, se vocês forem ver, aqui não foi uma pressão porque um peixe puxou, mas foi a pressão da corrente de água que gerou a parte da boca, e no caso, ela estava presa dentro apenas de uma carcaça. Então é interessante você ver aqui que a Nami com o bracelete que traz aqui é o Yin Yang, no caso, aquele pontinho de luz branco dentro da bolota preta. E é interessante aqui porque quando mostra principalmente esse fator de às vezes parece que o oceano tem um senso de humor macabro, mostra o quê? Um ponto de vista, no caso um PDV do oceano e um PDV da Nami. PDV, que é um ponto de vista, muitas vezes a gente já trouxe diversos elementos, mas o que seria então esse ponto de vista, algo que vocês podem perceber nesse quadrinho? O PDV nada mais é do que a interpretação do universo, das situações, das coisas, em cima da construção que a Nami tem do seu background, dos seus conhecimentos. No caso, ela dizer que o oceano tem um senso de humor macabro, isso mostra que, dentro das suas observações, estar viva, mesmo em cima disso, se torna algo meio que uma contradição hilária do destino, porém uma contradição hilária, no caso, de uma forma meio coringada, meio macabra, como ela propriamente disse aqui. Uma coisa que eu fico um tanto incomodado é com um flashback. Flashback, muitas vezes, é a forma mais preguiçosa de você fazer um show don't tell. No caso, não é nem um show don't tell porque é mais um tell do que um show onde você vai explicar. É um infodump meio que mascarado. Tanto que vocês percebem dentro da construção de que no momento que a Nami está numa ideia mais, tipo, eu repito para mim mesma que eu sou forte, porque nós tivemos a primeira queda, agora com o senso macabro dela, no caso não dela, mas sim do mar. Aí vamos fazer todo um flashback. História, evolução, mamãe, maré, sistema mágico e papapá, e universo, e contação, e infodump, e construção até que chega e volta novamente para a construção interna dela. Quando o flashback ele tem como um objetivo levantar a lanterna para algum elemento, aí perfeito. Aqui, apesar do infodump que me incomodou um pouco, esse quadrinho já salva um pouco. No caso, esse quadro aqui salva um pouco. Por quê? Aqui no caso nós temos uma mão com uma pulseirinha e essa pulseira representa o quê? O foreshadowing utilizando uma levantada de lanterna. Lembra quando eu falo para vocês, levantada de lanterna é você deixar claro, muito claro, uma situação que pode ser estranha? No caso, é um pouco estranho a Nami estar tão preocupada com conchinhas que fazem ela se lembrar dos, no caso, conjuradores de maré. Perfeito. Mas se acaso aqui a pessoa que escreveu o quadrinho, ela está deixando muito claro, jogando para você na sua cara, é estranho, mas eu quero isso. Agora, essa estranheza já se torna um foreshadowing mais exposto, porque futuramente isso vai fazer. O último conchador Arracho mergulhou no abismo há apenas 2 semanas e ninguém estava disposto a segui-lo e a nossa luz está se apagando. Então você percebe que esse elemento aqui da pulseira dela representa a motivação e provavelmente vai ser algum elemento de foreshadowing importante, porque ele está dando destaque. Essa é a terceira vez dentro do quadrinho que está dando destaque para essa pulseira. Então ela é importante. Se não for importante, você está prometendo algo que não vai cumprir e isso é um problema. No caso, aqui nós já temos agora
no primeiro conflito, ou no caso até mesmo o nosso primeiro boss, se não for o clímax da história. Porque nós temos o quê? Uma criatura abissal com tonalidades roxas, já trazendo a proposta anterior do abismo, onde a própria capa já trouxe que o grande vilão se encontra no vazio, ou se não for o vazio diretamente, alguma conexão próxima com o vazio, gerando esse elemento. Então, olha que legal. Você vê que quando você constrói um personagem, ele precisa evoluir gradativamente. O perigo precisa evoluir gradativamente, porque senão não faz sentido nenhum você construir algo que é abrupto. Claro, existe algumas vezes que é interessante ter construções abruptas, porém, se não for realmente necessário uma quebra de paradigma, quebrar um personagem, às vezes ser algo abrupto pode ser o problema, então a construção contínua. Mas, Rafa, nós estamos apenas no quadrinho 12. Beleza, ok, pode ser até pouco. Mas como nós temos uma gama de transição do azul claro para o azul escuro, para o fechado e para o roxo, agora a gente tem toda essa transição. Olha que legal. Olha essa sequência que eu passei mais rapidinho. Aqui ela não solta, no caso, ai meu Deus, mas sim, ela pega o aprendizado que teve anteriormente nas duas vezes, a primeira com o peixinho, a segunda com o peixão, e percebe que a luz também é uma isca, porque traz aqui. Nisso, as coisas vão atrás dessa luz e ela se afunda no próprio medo. Porque apesar dela não ter medo no escuro, ou pelo menos se dizia não ter medo no escuro, porque em algum momento ela diz, eu repito que eu sou forte. Então ela não tem medo do escuro mesmo? Ela responde que o medo está nas criaturas, mas no caso aqui, ela se mostra que está sem luz, está se aprofundando, está com medo, tá até que breu, luz roxa. Então você percebe que existe uma transição, e no caso que você considera como uma escrita nesse momento, é aquele momento que você vai escrevendo linhas curtas, coisas rápidas, e ela foi, e ela desceu, e isso, e aquilo, criando uma urgência nas palavras, usando as palavras certas, frases curtas, dinâmicas, com diversos enteres, que vai criando, e vai juntando, e vai fazendo, e vira a página. E agora a gente tem a calmaria. No caso, tivemos toda a ação, agora nós temos a sequência. Então é legal que quando você percebe que as coisas são colocadas a partir das técnicas construídas, você vê que tem toda uma construção e todo um paradigma aqui. Ó, novamente, mostrando aí a batida, no caso aqui, até machucou e tal, né? Ah, se machucou aí. Reforçando novamente a importância disso. Uma nova promessa. Quando que vai ser cumprida essa promessa? O que é interessante aqui é que se vocês forem pensar que nós tivemos aquela típica frase, quando você olha para o abismo olha de volta. E encontra-se aqui. Ela responde e entende que é um pesadelo. No caso, tem algo ali que parece uma carcaça ou alguma coisa, mas ela entende como um pesadelo, talvez algo que represente a entrada realmente do vazio. Mostra-se que a pessoa se perdeu, rachou, né? No caso se perdeu, mostrando essa perdição direta. Isso traz essa ideia desse conflito que ela está tendo a partir da proposta que você acha que é interessante. Nisso já traz essa problemática onde ela precisa vencer. Pega o cajado do cara e utiliza isso como vencer, utilizando a própria luz da coragem, vai atrás os fantasmas do passado, porque ele pode não ser realmente real, mas apenas uma imagem na cabeça dela a partir do medo gerado pelo vazio. Isso mostra aquela coisa onde tem essa quebra de realidade, ela vai atrás, porque o cachorro pode estar morto, aquele cajado é apenas o que restou dele, ele vai atrás, ela busca e encontra a pérola que está perdida, através, passando o pesadelo, encontrando a luz no final do túnel. Porém, a luz não está necessariamente naquele ponto final, mas você percebe que agora existe a grande boca, ou no caso, o grande vazio, porque novamente reflete aqui a pulseirinha trazendo esse elemento e agora começa a grande batalha com o vazio.
e que vai, e que sobe, e que tenta, e que utiliza do poder agora junto com o sangue perdido e todo o sacrifício gerado, novamente representando até mesmo Jesus na Via Cruz, onde tem toda a coroa trazendo sangue, puxando, né, no caso até a criatura que parece ser vinhas vivas. Então com isso muda-se a criação e vai e foge. E no caso, você percebe que a transição de volta, no caso, a volta com o Elixir, é mais rápida, é mais direta, vendo essa transição direta entre um e outro. Até que você encontra e você vê a volta com o Elixir e o retorno para casa, onde encontra a Pérola Abissal, estamos salvos, não me encontrou. E com isso, quando a luz da realidade, a luz da salvação, é trazida novamente para o povo, consagra-se como a grande rainha, talvez até referenciando não apenas a jornada do herói, mas sim quando Jesus, ao sacrificar-se por todo mundo, voltou com a salvação à luz da verdade, se tornando o grande rei, o grande pai, o grande salvador. Então é bem legal porque isso mostra umas possíveis santificações, mesmo que não se sinta diretamente ligado a essa ideia, porém você percebe essas santificações. E o legal aqui é que, no caso, a Nami continua com o sentimento de o que tinha lá atrás e o que pode ser. Então, no caso aqui, nós temos algo que ela mudou, mas existe algo que mudou dentro dela. Com isso, a gente fecha o arco de personagem, onde nós tivemos uma subida até encontrar a sua primeira queda, quando sente o medo de ser morta e se sentir, no caso, absorvida por aquele peixe. Tem a descida até que você encontra o ápice da descida, que é o próprio Rachô, no caso, pelo menos o medo em cima disso, e a criatura. Ao vencer a criatura, nem que seja fugindo e pegando de volta, na subida você tem um novo arco superior que traz de volta essa ideia. Porém, nós começamos lá em cima, onde tivemos uma subida de ascensão, descobertas e realizações, mas no caso a gente começou aqui e nós terminamos aqui. Porque mesmo que para os outros nós tivemos uma consagração, porque nós salvamos, algo mudou dentro de nós. A diferença é que talvez o Rachô não tivesse a força e a realidade forte para conseguir suportar o vazio. No caso, a Nami tinha toda uma força de vontade, onde a lembrança da família, das motivações estava aqui, por isso o reforço que tinha dentro dessa pulseira, e você percebe que os machucados dela se encontram em cima disso, como se algo estivesse ferindo as suas motivações, ferindo as suas vontades, e com isso a gente tem a ascensão de volta. Porém, ela traz a frase final que eles não são páreo para mim. Perfeito. Mas as criaturas que encará-lo, ela teve isso. Então, mesmo que teve a ascensão, com isso teve a última queda. Mas aqui é uma queda parcial, porque ela supera, mas algo mudou dentro dela. Então, pessoal, esse aqui foi a minha review geral, no caso que eu fui narrando as coisas que foram acontecendo. Obviamente o vídeo ficou grandão, mas a ideia é mostrar para vocês que quando você lê alguma coisa, vê um quadro, assiste um filme, lê um quadrinho, existe muita informação envolvida. Semiótica, cores, posicionamentos, ideias, conquistas, arcos de personagem, world building e diversos outros elementos que são muito legais dentro desse quadrinho. Então, no caso, se você gostou disso e acha que merece uma leitura com mais calma, depois vai lá no site do League of Legends, é só ligar no link diretamente, vai para lá, e com isso você lê o quadrinho com mais calma e tira suas próprias conclusões e consegue pegar as nuances que eu não pude falar nesse vídeo para não ficar 2 horas de vídeo. Use apoio das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!